A passagem em tudo dai graças, ela é encontrada na primeira epístola do apóstolo Paulo, né, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A passagem é o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Então, 1 Tessalonicenses, não é isso? Capítulo 5, versículo 18. Meus irmãos, não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Deus permeia tudo, todo o universo, todas as coisas. Tudo está diante do Pai. Então, meus irmãos, em tudo dai graças. Quando Paulo coloca essa expressão, né, ele está incentivando todos nós a sermos gratos em todas as situações, principalmente diante dos desafios da vida, diante das vicissitudes. A gratidão, ela é uma virtude espiritual que promove uma perspectiva positiva da vida. Percebe? Você se torna mais consciente do seu processo de aprendizagem. Essa dualidade da matéria e do espírito, quando você dá graças a tudo, inclusive as vicissitudes, você está privilegiando o aprendizado do espírito. Porque este é o objetivo nosso, enquanto encarnado, que é aprender e servir. Devemos dar graça em todas as situações envolvidas, meus irmãos. Aceitar o que está acontecendo em nossas vidas, principalmente quando enfrentamos desafios. Ou você precisa passar por isso, ou você tem uma relação de causa e efeito, né? A lei do retorno. Precisamos passar pelas tribulações com resignação, porque tudo que vivenciamos é uma oportunidade para o aprendizado espiritual. Manter nossas frequências, nossos sentimentos elevados, ajuda-nos a evitar ataques de espíritos trevosos. Então, meus irmãos, no nosso cotidiano, vamos cultivar o amor, vamos cultivar o perdão, vamos cultivar a alegria, a autoestima, o sorriso. Sentimentos como medo, frustração, chateação, pessoas que ficam regurgitando picuinhas, tem nada pior, né? Remoendo picuinhas ali na raiva, no ressentimento, na tristeza, na inveja, ciúmes, autocrítica, né? Culpando as pessoas e a si mesmo, desesperança, amargura, julgamento, tudo isso, só em falar, né? Você já fica arrepiado. Tudo isso baixa a frequência e ficamos vulneráveis aos ataques de nossos irmãos desencarnados, né, que estão ainda equivocados. Então, precisamos agradecer a oportunidade de experienciar tudo o que acontece conosco. Eu vou repetir. Precisamos agradecer a oportunidade de experienciar tudo o que acontece conosco. Não necessariamente são coisas boas para o corpo, para a matéria, mas com certeza são aprendizados necessários para a evolução do nosso espírito. Por que com certeza? Porque não acontece, não cai uma folha de uma árvore se não houver consentimento divino. Tudo que acontece na sua vida é porque você precisa aprender algo, tá? Tudo foi concedido por Deus para que o espírito tenha uma experiência na carne. Lembre-se, meus irmãos, você é um espírito. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Eu não sou Rivaldo. Essa é uma roupa de carne, é uma casca. Eu não sou Rivaldo, eu sou um espírito que eu preciso experienciar nesta carne algumas situações boas e não tão boas para a matéria, para que o meu espírito então aprenda certas lições, para que fortaleça certas virtudes. Perfeito? Entenda, nem o seu corpo lhe pertence. Uma hora você vai ter que devolver esse corpo à mãe natureza. Tudo, meu irmão, é emprestado para a gente, é emprestado para o espírito. Tudo é emprestado para o espírito experienciar, vivenciar. Tá? Não aceitar os desígnios de Deus é querer ter o controle das coisas, é recusar o aprendizado. Ficar revoltadinho, percebe? A revolta, meus irmãos, vem do egoísmo, vem da falsa sensação de que nós temos o controle das coisas, que nós temos o controle das pessoas, que nós temos o controle dos bens que estão sob nossa tutela.
Então, o revoltadinho, na realidade, é um reflexo desse egoísmo. Então, tem uma história de um rapaz que teve seu escritório de contabilidade invadido durante a madrugada e furtaram todos os móveis eletrônicos, computadores, enfim, tudo que tinha no escritório. Quando chegou à noite, o rapaz, então, que era amigo de Chico Xavier, né, relatou a situação e Chico abraçou e falou: "Ó, meu irmão, é tão bom devolver, né?" Quer dizer, a experiência que ele teve em vidas passadas, né, digamos assim, os equívocos que ele cometeu em vidas passadas, ele está, então, acertando nessa vida. Ó, meu irmão, é tão bom devolver. Então, o que acontece? Muitas coisas acontecem com a gente não entende o porquê. Às vezes é para aperfeiçoar uma virtude. Não necessariamente é uma expiação, tá? E outras vezes é uma expiação, e que a gente precisa passar por essa experiência com resignação, sem ficar revoltadinho ou revoltadinha, tá? Porque devemos passar pelas dificuldades com resignação. Só assim nós conquistaremos e ampliaremos nossas virtudes. Precisamos praticar gratidão, precisamos agradecer a oportunidade de ter convivido com essa ou com aquela pessoa e não ficar reclamando porque não terá mais essa convivência, tá? A pessoa grata percebe o que ganhou da providência divina. A pessoa egoísta foca na perda. Eu vou repetir. A pessoa grata percebe o que ganhou. A pessoa egoísta foca na perda. Percebe? Tem uma diferença aí? Então, a gratidão é um meio, né, na qual o sofrimento se transforma de uma maneira mais suave. Você agradece, né, por aquela experiência. Ao se concentrar em lado negativo, tá, a gente fica mais ressentido, mais pesado, mais revoltado. Isso é sintoma do nosso egoísmo. Precisamos agradecer tudo, as pequenas vitórias e também as coisas que nos acontecem em termos de tribulações, tá? Precisamos ressignificar as nossas adversidades. Isso alivia o fardo emocional e espiritual, além de levar a uma compreensão de nossa capacidade de superação. Então, por exemplo, você tem um familiar, né? E você, em algum momento, você perde esse familiar. Ele desencarna e ele vai, então, para a pátria espiritual. Você não tem que ficar revoltado porque daqui para frente você não vai ter mais esse familiar. Isso é egoísmo. É querer ter o controle, inclusive, da vida das pessoas. Você tem que agradecer, né, a experiência que você teve, o convívio que você teve até aquele momento. Porque Deus colocou aquela pessoa no seu caminho exatamente para que você possa ter aquela experiência. Agradeça a Deus. Em tudo dai graça. E não fique revoltadinho porque daqui para frente você não terá mais aquela pessoa, aquele carro, né? O que quer que seja. Tá? Então, meus irmãos, a gente precisa ter isso em mente. Em tudo dai graças é entender que tudo acontece por causa de um consentimento divino. Não cai uma folha se Deus assim não permitir. Então, se algo acontece em nossas vidas, de ganhos e de perdas, é para a nossa experiência, é para a gente vivenciar isso. Por isso que a gente tem que vivenciar com resignação, agradecer a Deus por ter tido e não ficar revoltadinho porque deixou de ter. Tá? Isso é sintoma de egoísmo. Se você sente essa revolta pulsante em você, avalie, reavalie, tá? Porque a gente precisa exatamente agradecer o que nós tivemos e não reclamar do que deixamos de ter, tá? A doutrina espírita também ela é conhecida como consolador. Exatamente, o consolador significa ajudador, conselheiro, advogado, em diferentes versões da Bíblia. Por que eu falo isso? Porque se a gente lembrar de João, capítulo 14, versículo de 15 a 18, tá lá. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, ele lhe dará a vocês outro conselheiro, para que para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, nessa passagem de João
capítulo 14, versículo de 15 a 18, Jesus então promete o Consolador, o Conselheiro, tá? Então, meus irmãos, voltando aqui para a prática de dar graças em todas as circunstâncias. Isso incentiva-nos a manter uma conexão com a nossa espiritualidade. Isso é um consolo, tá? E a doutrina espírita, ela exatamente nos esclarece isso, é o nosso consolador. Por que que a gente precisa dar graças em tudo que acontece na nossa vida e não ficar revoltadinho? A gente tem a doutrina espírita, né, como orientador, como conselheiro nessas horas, principalmente nas horas difíceis, difíceis para a matéria, que o espírito precisa passar, tá? Então, um outro exemplo que eu vou falar com vocês aqui é que certo dia Chico Xavier levou um tombo, né? Caiu de costas, enfim, bateu fortemente com a cabeça no chão, e aí, quando ele ia reclamar, ele ouviu o espírito Emmanuel então dizer: agradeça, Chico, agradeça. Aí, Chico, como? Como é que eu vou agradecer, né? Acabei de levar um tombaço aqui. E, mano, agradeça, Chico, agradeça. Chico, então, né? Depois de insistência de Emmanuel, né? Tá, ele agradeceu, né? Meio que um pouquinho irritado assim, tá, bom, obrigado, obrigado. E aí, mais tarde, Chico pergunta a Emmanuel: mano, tá, eu caí, levei um tombaço e você falou para agradecer. Por quê? E aí Emmanuel então responde: porque se você se irritasse, emitiria vibrações quase iguais àqueles que estão querendo te prejudicar. E aí você estaria na mesma sintonia, tá? Então, meus irmãos, o que acontece? Quando você chuta o pé da cama, né, de manhã, e aí você, né, fica meio chateado por isso, ou quando alguém dá uma fechada no seu carro pela manhã, você fica chateado. Essa chateação baixou sua vibração, baixou exatamente a sua sintonia. E aí você ficou vulnerável a ataque dos nossos irmãos que estão equivocados, né? Dos espíritos trevosos. Então, a prática de dar graças em todas as situações, tá? Além do reconhecimento de que Deus está no controle, também é uma maneira de nos proteger, de não baixar nossas vibrações, de não ficar vulnerável a ataque dos espíritos densos e trevosos. Quando nos mantemos na serenidade, na gratidão, a gente consegue se conectar com a nossa espiritualidade amiga. E deste modo a gente está protegido. Tá? Então não é somente uma questão do reconhecimento de que Deus está no controle. É também um mecanismo de segurança. Se está acontecendo algo contigo, é porque era para acontecer. De algum modo era para acontecer. Ou porque você está devolvendo, como o caso do rapaz do escritório de contabilidade que foi furtado na madrugada, ou porque você precisa passar por aquela experiência para desenvolver ou fortalecer uma virtude, tá certo? Em tudo dai graças. Porque nada acontece, nós somos espírito. Né? Hoje a física já comprova que 99%, né, de tudo que existe é energia. Tá? Só menos de, acho que é menos de 1% que é matéria. Ou seja, tudo é energia. Tudo que está em nossa volta faz parte do plano de Deus. Se algo aconteceu contigo, se deve dar graças. Em tudo deve dar graças, tá? Então, meus irmãos, não é só uma doutrina cristã, mas também é uma estratégia para não sofrermos influências dos espíritos perversos. Vamos lidar com as vicissitudes da vida com resignação, com serenidade, com a certeza de que nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, estão nos guiando e protegendo. Quando você baixa sua frequência, baixa sua vibração, você se afasta da espiritualidade amiga e se aproxima exatamente dos espíritos equivocados. E aí, né, outras coisas podem lhe acontecer. Então, é uma estratégia também, uma preservação, tá? Uma manutenção da segurança. Você se manter sua vibração em bom nível, em contato com a espiritualidade amiga, tá bom? Então, em tudo, dai graças, tá? Lembre, semelhante atrai semelhante, tá? Nós precisamos manter uma conduta reta, fazer orações 2 ou 3 vezes ao dia, fazer o evangelho do lar,
ter bons pensamentos, ter bons comportamentos, para que a gente possa, então, se conectar com a espiritualidade que nos auxilia. Tá? E se algo inesperado nos acontecer, o que a gente tem que fazer? Devemos, de imediato, dar graças e recompor o mais rápido possível. Este é o nosso protocolo de segurança. Tá? Então, meu irmão, se algo acontecer a você, porque, entenda, nós estamos aqui vestindo, nós somos espírito, estamos vestindo um corpo animal, que tem instinto. Esse corpo aqui é um corpo animal, que tem instintos, né? Que também tem seu nível de instintos. Então, quando você dá graças, de imediato, você quebra o quê? Um ciclo, tá? De reclamar, um ciclo nocivo de você baixar a sua frequência. Quando você dá graça, já quebra esse ciclo. Você não. Aquela cólera, aquela raivinha, né, aquela ira, não acontece. Porque você já deu graça, você quebrou aquele instinto animal de querer se revoltar, se rebelar, tá certo? Reagir àquela situação. Então, quando você dá graça, você evita que esse corpo animal tenha uma reação instintiva. Você percebe? Você deu um chute no pé da cama. Graças a Deus. Acabou. Não é? Acabou. A partir dali você tem um tempo mental para não ficar com raivinha, para não baixar sua frequência, para não ter um momento de ira. Ali você já tem um tempo mental, você respira, automaticamente você se recompõe. Então, quando você dá graças em tudo que acontece, você já quebra aquele padrão nocivo de cólera, de raivinha, de ira, de ficar revoltadinho, revoltadinha. Percebe? É uma excelente estratégia também de nos manter exatamente uma frequência alta. Quando a gente dá graças, né, a tudo que acontece, você quebra o padrão negativo. Você não deixa que o padrão negativo, né, continue. Porque qual seria o padrão negativo? Você deu um chute no pé da cama, você fala uma palavra bonita, não é isso? E a partir daí fica reclamando, naquele reme-reme, né? Fala para todo mundo quando você tem oportunidade, chutei o pé da cama, e aquilo vai estar só te você entra numa espiral de padrão negativo que não tem fim e estraga todo o seu dia. E outras coisas acontecem na sua vida, né? Que você nem percebe, às vezes é uma informação, né? Uma informação equivocada, e que aí você toma uma decisão equivocada, que você vai perceber daqui a alguns meses ou ano. Quantas vezes nós tomamos decisões que vai reverberar, né, daqui a meses ou anos? Não necessariamente, às vezes não percebe que não aconteceu nada, mas aconteceu. E você não sabe ainda. Então, quando você baixa a frequência, por causa de um chute no pé da cama, você entra numa espiral, tá, de vicissitude, uma espiral de pensamentos equivocados. Você se desconecta da espiritualidade amiga. Percebe? Então, em tudo dai graças. Você quebra esse ciclo vicioso, você quebra esse ciclo, né, nocivo. Aliás, ele nem acontece, né? Ele nem acontece. Esse automatismo negativo nem acontece, porque você já agradeceu. Obrigado, meu Deus. Chutei o pé da cama. Que bom. Dá uma risada, né? Dá uma risada. Isso na programação neurolinguística, quem estuda programação neurolinguística sabe disso. Que você, quando você quebra um padrão de maneira consciente, isso não é instintivo. A sua reação seria outra, mas de maneira consciente você dá graça e aí você quebra um padrão. Percebe? Na PNL, na Programação Neurolinguística, se estuda muito isso. É quebrar padrões negativos. Tá? E como é que você quebra? Tendo ações conscientes, né? Antes de que esse padrão ganhe volume, antes que comece aquela ondinha no mar que vai se aumentando, né? Então, chutou o pé da cama, agradeça. Dá aquele sorrisão, meio com lágrima nos olhos, né? Mas conscientemente quebre o padrão. Não deixe que esse padrão negativo te arraste ao longo do dia, trazendo outros prejuízos maiores. Percebe? Em tudo dai graça. Não esqueça, meus amigos, não esqueça, meus irmãos, o preço da liberdade é eterna vigilância. O preço da liberdade é eterna vigilância. Lembre-se que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai.
vigiai e orai.